Em 2011, um grupo de estudantes em uma viagem da escola foram atacados por um dos animais mais mortais do mundo, que tragicamente matou um dos estudantes enquanto dormia em sua barraca. Bem-vindo ao canal Hora Animal. Hoje vamos conhecer a trágica história de um dos ataques de animais mais ferozes do planeta. Vamos nessa! Em uma das regiões entre a Noruega e o Polo Norte, você encontrará um aglomerado de pequenas ilhas conhecidas como Spitsbergen. Embora as condições são muito severas nestes lugares isolados, você ainda pode encontrar cerca de 2.500 pessoas que vivem em Svalbard, lutando todos os dias com as temperaturas congelantes e frequentes tempestades de neve. Além de todas essas dificuldades, há ataques frequentes de ursos, que constantemente estão em busca de comida. Apesar desses riscos, Svalbard é conhecida por ter uma bela variedade de vida selvagem. Os turistas fazem excursões para ver, por exemplo, renas, raposas, morsas e uma série de espécies de focas e baleias. Muitos também vão para ver especificamente os ursos polares, pois sua população está diminuindo. Acreditam que pode ser a última chance de ver esse animal incrível na natureza antes de serem extintos. No entanto, todo cuidado deve ser tomado em torno desses animais. Eles são conhecidos em caçar ativamente humanos. Horácio Chapelle tinha apenas 17 anos em 2011 quando ele visitou Svalbard, em uma viagem da escola. Seus pais estavam preocupados com a possibilidade de ataques de urso, e só deixaram quando tinham certeza que todas as medidas de segurança e precauções estavam em vigor. Apesar de suas preocupações sobre seu filho acampar, cederam e permitiram que ele fosse. Ele era descrito como curioso, determinado e era querido por seus colegas. Ele tinha uma paixão pela medicina e esperava se tornar um brilhante médico. No entanto, esta viagem mudaria tudo, e infelizmente Horácio não seria capaz de realizar seus sonhos. O grupo chegou em Svalbard em 23 de julho de 2011. O grupo era composto por 80 pessoas, incluindo adultos e adolescentes. A viagem deveria durar mais de um mês, com longas caminhadas e tendas apertadas, mas com memórias para durar uma vida inteira. Semanas se passaram e eles estavam na metade do caminho. Todos estavam firmes, se uniram ao longo das dificuldades de suas experiências. Horácio estava fazendo uma viagem incrível, e em agosto ele foi dormir em sua barraca se sentindo animado com o que aconteceria no dia seguinte. O grupo tinha visto algumas pegadas de ursos polares. Era comum o avistamento de ursos nessa área. Infelizmente, naquela noite o acampamento seria atacado por um urso faminto, e Horácio seria morto. Horácio estava dividindo sua barraca com dois outros amigos, Scott Smith e Patrick Flinders. Era por volta das 7h30, quando Scott foi subitamente acordado com a barraca tremendo. Ele pensou que estava sendo acordado por alguém em seu grupo, quando de repente a barraca foi destruída por um urso polar. O urso acertou os dois amigos de Horácio, Scott e Patrick, que tiveram lesões na cabeça e nas costas. Patrick sobreviveu ao terrível ataque, mas ficou com cicatrizes faciais horríveis. Segundos depois, a tenda desabou sobre ele. No momento em que ele levantou a tenda desmoronada, um agressivo urso polar começou a bater e atacar seu rosto. Suas garras eram enormes e cortavam através de sua pele sem esforço. O sangue ao redor da boca e do nariz eram fáceis de ver por causa de seu pelo branco. E nesse momento que Patrick pensou que iria morrer, Patrick jogou os braços na frente de seu rosto para se proteger do ataque quando de repente ele sentiu os dentes do urso presos em torno de seu cotovelo. O urso forçou o braço para longe do rosto antes de morder seu crânio. Ele conseguia ouvir seu crânio quebrando, em um último esforço para se salvar sendo devorado pelo urso. Ele deu um soco no urso até que ele milagrosamente. O urso deixou ele ir, e focou apenas no Horácio. Um colega que estava em outra tenda
foi acordado pelos gritos de seus amigos enquanto eles gritaram para alertar o acampamento sobre o urso. Quando ele saiu correndo de sua tenda para investigar o que era, para seu horror, ele viu Horácio sendo arrastado pela neve por um urso polar, manchado de sangue. O urso deu um aperto firme em sua cabeça. Esse foi o momento Horácio faleceu. O grupo entrou em pânico, e o barulho de seus gritos acordou um dos adultos. Michael Hyde, que pegou um rifle, saiu da tenda para proteger seu grupo. Ele mirou no urso, alinhou o tiro, engatilhou o rifle e disparou, mas as balas caíram no chão. Ele tentou disparar mais tiros, mas o rifle não estava funcionando. E para piorar, o urso agora tinha virado sua atenção para ele. O medo encheu seu corpo quando ele percebeu que este urso tentaria comer ele. Enquanto ele tivesse nada para se defender, o urso foi rapidamente atrás dele, e rezando para que ele pudesse escapar. Felizmente suas orações foram respondidas, até que Michael escapou. Ele foi capaz de pegar o rifle, recarregar e com um enorme estrondo, ele matou o urso. Eles estavam seguros e ele havia sobrevivido a um ataque de um dos animais mais mortais do mundo. Foi noticiado aos pais dos alunos que todos do grupo iriam receber sinalizadores de proteção, bem como fios de desarme ao redor do acampamento para alertar sobre ursos próximos. Mas depois de um inquérito, foi descoberto que este não foi realmente o caso. Foi revelado que apenas os líderes da equipe receberam esses dispositivos, nem todos os membros do grupo. E este foi um erro fatal. Se Horácio ou qualquer outro membro do grupo tivessem esses dispositivos como eles planejaram, eles teriam sido capazes de emiti-los no urso e provavelmente teria evitado o pior. O líder da equipe explicou que, embora fosse seu plano dar todo mundo um sinalizador, eles perceberam que quando eles chegaram ao acampamento, não tinham embalado o suficiente, um erro fatal. A primeira questão surgiu quando o grupo usou 3 dispositivos em vez de 4 e fez um acampamento triangular em vez de um quadrado. Os próprios dispositivos não eram completos. A proteção criada em torno do acampamento não foi suficiente e os dispositivos não dispararam quando eram mais necessários. Além disso, pela presença dos líderes, acreditavam que era seguro o suficiente para não organizar um relógio de urso. Todos simplesmente foram para a cama em vez de designarem turnos durante a noite. Apenas um rifle foi levado na viagem e falhou várias vezes. O rifle em questão era um rifle Carabiner 98K, que foi usado na Segunda Guerra Mundial, e foi indevidamente armazenado e manuseado. O treinamento da equipe era extremamente limitado, o que foi o último erro fatal que o grupo cometeu. Depois que a equipe voltou para casa e o corpo de Horácio foi devolvido à sua família, o inquérito concluiu que a escola foi absolvida sob condições criminais, mas admitiu que esta morte foi causada por uma série de infelizes circunstâncias. Seus pais tentaram recorrer desta decisão, mas os promotores também concordaram que nenhuma ação poderia ser feita para ajudar. A família de Horácio criou um centro de caridade em seu nome, chamado Horácios Garden. Quando ele estava vivo, ele costumava ser voluntário em um hospital e sugeriu que fosse criado um jardim, dando aos pacientes paralisados e suas famílias um lugar para visitar. Há atualmente 8 desses jardins em todo o Reino Unido. Em 2019, Sua Alteza Real Princesa Eugênia tornou o jardim um patrono real. Horácio foi capaz de mudar a vida de inúmeros pacientes e suas famílias, mesmo depois de sua infeliz morte. Chegamos ao fim de mais uma história emocionante aqui no canal, falando sobre o trágico acontecimento de Horácio. Se chegou até aqui, considere deixar seu like. Até a próxima!